Nós temos falado muito esse ano sobre ser diferente, viver uma vida diferente. Como viver uma vida diferente? Deixar meu cabelo crescer, fazer um moicano do Neymar? Não. Viver diferente do quê? Vocês estão desanimados mesmo, bem que o Jorge falou. Do mundo. E para a gente ser diferente do mundo, só tem um jeito: buscando a santidade. E eu procurei um exemplo de santidade na Bíblia. E a princípio eu achei 2 jovens, mas eu fiquei com um, que foi Daniel. Eu certa vez já até falei sobre isso no luau, mas na praia ninguém me deu atenção. Na praia ninguém me deu atenção e Deus me falou outras coisitas mais aqui. Então vamos abrir nossa Bíblia aí em Daniel 1. Vai no índice, irmão. Daniel 1. 1. E a gente vai ler até vocês cansarem. Tamo junto? Bíblia com celular não tá com nada. Tamo junto? Daniel 1. Vamos lá? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou e a cercou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, Deus com D minúsculo esse aí, é um Deus vagabundo, do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem a letra e a língua dos caldeus. E o rei determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim desses 3 anos pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles achavam-se os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, para Daniel, o de Beltesazar, para Ananias, de Sadraque, para Misael, o de Mesaque, e para Azarias, o de Abidnego. Daniel, porém, propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedessem não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor. O rei determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois ele veria os vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a esse malandro aí, versículo 12, experimenta-te, peço-te, aos teus servos 10 dias, que se nos deis legumes a comer e água a beber. Então se examine na tua presença o nosso semblante e o dos jovens que comem das iguarias do rei.
conforme vires, procederás para com os teus servos. Assim, ele lhes atendeu o pedido e os experimentou durante 10 dias. E ao fim desses 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos. Mais gordos? E eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que eles deviam beber, e passou a lhes dar legumes. Ora, quanto a esses 4 jovens, Daniel e os seus amigos, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido de todas as visões e todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados o chefe dos eunucos, os apresentou diante de Nabucodonosor. Não, só até aí. Então, deixa eu situar você do que aconteceu aí. Daniel estava lá na cidade dele, Judá, com os amigos dele, com a família dele, e aí vem Nabucodonosor, rei da Babilônia. Você lembra quem Nabucodonosor e a Babilônia representa aqui? A Babilônia representa aqui o mundão. E Nabucodonosor representa o diabo. Então, Nabucodonosor foi lá, cercou a cidade de Judá, pegou as coisas lá que era da casa de Deus, isso porque Deus permitiu. E pegou os jovens, pegou entre eles outros jovens que fossem de boa aparência, instruídos, jovens da linhagem real, jovens de porte. E levou para a terra de Siná. Levou junto com ele. Para quê? Para chegar lá e ensinar a eles a cultura e a língua dos caldeus. E determinou que eles deveriam comer do mesmo prato que ele comia, da mesma comida que ele comia, que eles deveriam beber da mesma bebida que ele bebia. Daniel falou assim: espera aí, nada disso. Daniel se propôs no seu coração não se contaminar. Até aqui que eu vou deixar você situado. Então vamos lá. O que eu percebo aqui, primeiramente, Deus, a Bíblia diz aqui no versículo 2, e o Senhor lhe entregou nas mãos. O Senhor lhe entregou nas mãos. Nabucodonosor tirou eles de lá porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu que eles fossem levados. Para quê? Você se fez essa pergunta? Por que Deus permitiu? Por que Deus permite que você trabalhe lá naquele lugar onde tem um monte de ímpio, um monte de beberrão, um monte de gente que fala besteira? Por que Deus permite que você estude lá naquele colégio onde nego só faz zoeira? Onde te chamam para fazer um monte de coisas que não são de Deus? Onde mentem, brigam, traem, xingam, ficam bêbados, transam, fazem de tudo. Por quê? Para você expressar a Deus lá. Para você ser luz lá naquele lugar. Não seria muito mais fácil se Deus pegasse você e colocasse num colégio só de crente? Só tem santinho lá. Tu ia para lá, aleluia. A chamada ia ser: Vinícius, aleluia. Ia ser muito melhor, porque tu só ia viver no Espírito, só ia andar ligadão com Deus, não ia dar trabalho para Deus, nem para tua mãe, não ia fazer besteira. A mesma coisa no trabalho. Por que Deus não te coloca numa repartição onde só tem crentaços? Porque Deus está contando com você onde você está. Às vezes a gente esquece disso. A gente esquece. Deus te colocou lá para fazer a diferença. Nosso propósito esse ano, fazer a diferença. Em Mateus 5,16, não precisa abrir, fala assim: assim, depois dele falar que depois de Jesus falar que você é a luz do mundo, o sal da terra, ele fala assim:
Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem a Deus, vosso Pai que está no céu. Então, onde você está lá, é para eles verem as tuas boas obras. Deus está contando com você lá. Nós não somos embaixadores do reino aqui? O que é o embaixador? Você lembra? O embaixador é aquela pessoa em certo lugar que está representando aquela nação. Você não é desse mundo. Você está representando Deus aqui nessa terra. Onde você está representando Deus aqui nessa terra. Então, você vê que Deus, a todo tempo, quer ter uma parceria contigo. Quando você acorda de manhã, Ele tem planos sobre a sua vida. Ele tem sonhos novos sobre você. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Vamos lá, versículo 3. Então lhes disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que lhe trouxesse alguns filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres. Então ele pediu, quem são os filhos de Israel? Somos nós, correto? Eram os crentes. Então ele queria alguns. Ele não queria todos, não. Ele só queria alguns. E outra, tinha que ser da linhagem real e dos nobres. Jovens selecionados a dedos. Vocês. Selecionados a dedos. Não podia ser qualquer um, não. Aí a gente começa a pensar, quem é da linhagem real, da nobreza, um dia vai ser alguém importante, alguém influente, vai ter um cargo de importância. E sabe por que o diabo investe tanto na tua vida? Porque ele sabe quem você vai ser em Deus. Ele sabe o que Deus vai fazer com você. Sabe por quê? Porque hoje aqui tem príncipes e princesas do Senhor, tem reis e sacerdotes, tem embaixadores de Cristo, tem ministro de Deus, tem futuros pastores, tem levitas. Então, são esses que o diabo vai lutar para cativar, para levar preso. O diabo, ele foca a humanidade inteira, mas o foco principal dele são vocês, jovens que têm um potencial, que vão ser alguma coisa, jovens que têm um chamado. Eu canso de falar, pô, você tem um chamado, cara. Pô, não dá mole, não vacila. Jovens que serão verdadeiros mísseis. Está difícil? O mundo está te atacando? Muitas tentações? Parabéns, você está no caminho certo. Então, aleluia. Eu lembro que assim que eu me converti, eu tinha um tempinho, e aí eu cheguei para um rapaz lá da rua, que era mais tempo que eu, falei, Fábio, não está dando, cara. Está muito difícil para mim. Pois os meus amigos viraram as costas. Porque eu tinha um namoro do mundo, onde aconteciam muitas coisas que não agradam a Deus, e eu falei para a pessoa assim, eu falei, ó, desse jeito não vai dar. Eu agora conheci qual é o certo. Então, aí a pessoa falou assim, eu quero continuar assim. Eu falei, então, adeus, filha. Vai com Deus, segue teu caminho, eu vou para o meu. E aí os meus amigos não aceitavam. Me chamava disso, daquilo, que eu estava virando a mão. E aí eu falei, cara, está muito difícil. Ele falou assim, Henrique, se na tua vida cristã estiver tudo batendo certinho, tem alguma coisa errada contigo, cara. Sempre vai ter algo para se levantar. É isso que vai indicar que você está no caminho certo. Então, esses adolescentes falam muito para mim, tá demais, muita tentação, não estou conseguindo resistir. Então, filho, você está no caminho certo, cara. Então, amém. Então, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer
que Ele tem um plano com você nessa terra, Paulinho. Tá? Mas para isso a gente precisa se posicionar. Vamos lá no versículo 4. Gente, eu sei que no último culto eu falei muito, mas nesse eu vou tentar ser breve, tá? Versículo 4. E ele queria jovens em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem a língua e a cultura dos caldeus. Aí eu fiquei pensando, que ele queria... Vamos recapitular primeiro. Nabucodonosor vai lá, pega os jovens, traz para o palácio dele, tá? E, quer dizer, para o mundo, né? E agora, ele quer ensinar para eles a cultura dos caldeus. Tá rindo de mim, cara? A cultura do mundo, né? Então, cultura, língua, isso nos fala de costumes, crenças, aquilo que seu pai te ensinou, aquilo que você aprende na igreja. Aqui você aprende. Então, Nabucodonosor, ele queria inverter esses costumes. Ele queria ensinar os próprios costumes deles, lá do mundão. Ele queria fazer isso. Queria fazer com que eles se moldassem ao mundo, que eles esquecessem tudo que foi ensinado na escola dominical, tudo que foi ensinado na sua casa pelos seus pais, tudo que você aprendeu certo até hoje. Ele queria trocar. Então, o diabo, ele quer que cada vez mais você se envolva com as coisas desse mundo. Cada vez mais. Cada vez mais vai aparecer propostas, ofertas para você se envolver, para você esquecer do que foi ensinado na aula de domingo, por exemplo, o que foi pregado domingo. Ele quer colocar uma nova linguagem na sua mente, um novo costume. E qual é a linguagem que o mundo fala hoje? No outro dia eu estava vindo no metrô e os caras estavam falando com prazer. Devia de ter uns 20, 21 anos. Não, porque ontem eu estava muito louco, minha mãe veio falar, e eu falei que, não, mãe, não esquenta não, que eu estou muito bêbado, não quero... E os caras têm prazer em dizer que são alcoólatras. Eles têm prazer em dizer que bebem, que fazem besteira. É isso que o mundo quer fazer com a gente. Então, o que o mundo nos ensina hoje? Ele ensina para o jovem que ele precisa ficar. O menino que não ficar, ele não é homem, não é macho. O mundo ensina que ser virgem é careta, que você deve ter vergonha disso. Às vezes, da roda de amigos, a galera, e aí estão falando de quê? Desses assuntos. E aí ele nunca fez nada, com certeza. Mas ele fala, não, mas eu que fiz acontecer. Porque ele tem vergonha de falar, porque o mundo diz para ele que ele deve se envergonhar disso. O mundo diz para ele que ele deve transar antes do casamento. Quando Deus diz para ele se guardar, que Deus tem a mulher certa para ele, que Deus vai abençoar a família dele, que Deus vai dar filhos abençoados para ele, vai abençoar a posteridade dele. Mas o mundo diz para você que se você quiser ser homossexual, você pode. E que deve se orgulhar. É o orgulho gay, não é assim que fala? Então, olha o que o mundo está querendo fazer. Era isso que Nabucodonosor queria ensinar para eles. O mundo ensina que as meninas têm que usar roupa curta para poder atrair os olhares dos homens. O mundo ensina isso. E aí, às vezes você não está ligada e acaba caindo nessa. O mundo fala que você tem que experimentar da Big Apple, porque é docinha. Mas aquilo ali é o primeiro passo. Dali você só vai descendo. É o primeiro passo
para a ruína, para a queda. O mundo, ele quase que te obriga a assistir pornografia na internet. Você abre, hoje é difícil, porque às vezes eu estou no trabalho e eu estou abrindo uma empresa de coisas de camisas, e às vezes, na hora do meu almoço, eu estou pesquisando. Você abre uma página, aparece mulheres peladas, seminuas. E você vai em outra, e é um apelo total. A facilidade que o mundo te dá para acessar isso é tremenda. O mundo diz que quem fuma é o cara. E isso eu estou falando porque um jovem veio falar para mim, falou assim, pô, Henrique, eu vi certo fulano fumando, um amigo meu, e eu achei que seria legal, talvez. Então, eu não estou falando do que uma historinha, eu estou falando do que eu ouvi. E às vezes, graças a Deus que nós conversamos, oramos e essa ideia saiu da mente dele. Então o mundo te diz que você não deve ter um namorado só, ou uma esposa só, sei lá, que quanto mais, melhor. Quanto mais o cara pegar meninas, ele é o mais macho ainda. E as meninas, quanto mais meninos elas beijarem, é melhor. Mas Deus não te chamou para isso. O mundo quer te ensinar essa cultura, mas Deus não te chamou para isso. Se você está aqui hoje, você poderia estar em qualquer lugar, poderia ter outras pessoas aqui, mas você está aqui. Deus não fala para a parede, Ele fala com presente. É porque Deus está falando contigo. Então, Ele queria ensinar a língua dos caldeus, queria mudar o que eles falavam, queria mudar a linguagem deles. Aí eu fui estudar sobre os caldeus, e eu descobri que os caldeus eram um povo, eles viviam nas zonas inférteis do deserto. Falei, caramba, o deserto já é um lugar infértil. Imagina o lugar infértil do deserto, que é um lugar infértil. Então, o que eu aprendi com isso? O diabo quer te fazer a tua mente infrutífera. Ele quer que tua mente pare de produzir sonhos. Deus coloca sonhos no teu coração. Deus coloca planos para você. Mas o diabo quer que isso pare de acontecer. Ele quer que você pare de sonhar. Quer que você pare de planejar. Ele quer que a sua vida fique infrutífera. Esses caras estavam falando lá no metrô que era maneiro ficar pancadão. Falei, que sonhos esses caras têm? A mente dele está infrutífera. Não está produzindo nada. E o deserto é um lugar de solidão. Tudo que o diabo quer é te levar para um lugar de solidão. Longe dos seus pais, longe dos seus amigos, longe do seu pastor, longe da sua igreja, longe de Deus. Porque lá ele vai poder fazer o que ele quiser com você. Então, qual tem sido o nosso costume? Que língua que a gente tem falado? Que língua que você tem falado lá fora? Versículo 5. O rei determinou-lhes a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para o fim desses anos pudessem estar diante do rei. O rei determinou uma porção para eles comerem. O que você tem comido por aí, hein? O que o mundo tem te oferecido, hein? Para você se alimentar. O diabo quer que você coma, o mundo quer que você coma dele um pouquinho cada dia. Um pouquinho a cada dia. E aí ele te oferece no dia a dia aquele gatinho musculoso, aquela conversa no Facebook, ninguém vai ficar sabendo, é só entre nós. Não deixa ninguém saber não, hein? Se alguém souber disso. Aquele filme na madrugada, que teus pais já foram dormir, TV a cabo, e aí você está lá, sem sono. Malhação, não precisa nem ir muito longe. Malhação. A própria bebida que você... No outro dia, o Luan e o Lucas falaram que os caras perguntaram lá para ele. Vocês não bebem não? Tipo, não bebe não, cara?
qual é? Eles, não bebo não. Bebo não, e acabou, não perguntaram mais, né? Aquela festinha, aquela boate. Então, o diabo ele não tem pressa para mudar o teu costume. Ele vai dia após dia. Sabe por quê? Eu aprendi isso. 3 anos, Nabucodonosor mandou eles serem alimentados por 3 anos. 3 anos é muito ou pouco? É muito. E eu acho muito. Então, o que eu aprendo com isso? Ele vai te alimentando, ele não tem pressa. Dia após dia, dia após dia. Ele não vai mudar os teus costumes de uma hora para outra. Ele não vai querer mudar você de uma hora para outra. Uma hora é isso, outra hora é aquilo, outra hora não tem nada a ver, outra hora é só dessa vez. E aí quando você vê, filho, já foi. E aí você esquece do que Deus tem para a sua vida, joga aquilo tudo fora e vai viver uma enganação. É isso que o mundo tem para oferecer. Versículo 6. Ora, entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aí versículo 7 ele fala assim, mas os chefes dos eunucos lhes propôs outros nomes. Então ele fala assim, entre eles quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, haviam outros que vieram de Judá, que vieram do mesmo lugar que ele. Eles não eram os únicos. Haviam jovens ali que conheciam a palavra de Deus, haviam jovens ali que frequentavam a escola dominical, haviam jovens ali que aprenderam costumes. Existiam mais jovens crentes ali, jovens que também tinham potencial, jovens que também tinham chamado, mas esses preferiram se contaminar. Esses preferiram, deixa a vida me levar, vamos ver no que vai dar. Então, às vezes, eu vejo uma juventude cristã que, muitas das vezes, ela é covarde, porque ela, em vez de levantar e lutar contra o pecado e dizer, não, eu sou assim, prefere deixar levar. Aquela conversa, tu está lá, teus amigos estão conversando aquilo que não agrada a Deus e você chega, em vez de você falar, não, dá licença. Não, você fica, se deixa contaminar. E aí, vai se deixando. E o chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes. Aí a gente lembra, mas todo dia as propostas vêm, né, Jorginho? Me chamam. Que proposta você tem recebido aí fora? As propostas vêm, e vêm todo dia. Se você não estiver firme, alicerçado, filho, você vai ser que nem aqueles outros que se perderam. Qual o nome que o mundo lá fora tem tentado te dar? As meninas que o Senhor chama de princesa, de filha minha, o mundo quer chamar de piriguete, de cachorra. E não é isso que Deus tem para vocês. Os meninos que Deus tem o desejo de trabalhar em parceria, como aquele menino do 5 pães e 2 peixinhos, que Deus trabalhou em parceria com ele ali, o mundo quer chamar de vagabundo. Tu já viu esses caras se cumprimentando aí na rua? Fala aí, vagabundo, que não sei o quê. O que vagabundo, rapaz? Vagabundo? Tem uns amigos lá no trabalho que eles têm mania de se chamar de, não sei se eu posso falar essa palavra, chiado. Eles têm mania de se chamar de, não sei o quê, não sei o que é chiado. Eu falei, que, tá maluco, rapaz? Não me chama disso não, tá maluco? Ele ficou, é outro nome. Eu falei que... E eles se chamam disso o tempo todo. Eu falei, como
é que pode, cara? Vocês já viram pessoas conversando assim. E vocês não conversam assim não, né? Então, como é que nós estamos sendo conhecidos lá fora, cara? Como é que você está sendo conhecido no teu trabalho? Como é que você está sendo conhecido na tua escola? Às vezes, as coisas vão vindo e a gente vai deixando. No início, tem pessoas que até são fortes, mas aí, no dia após dia, vai acontecendo isso, aquilo, você vai se deixando levar. E aí depois, você que era conhecido como o cara que era crente, aí você passa a ser conhecido como o cara que agora é crente safado, porque no início você tinha força, mas você se deixou contaminar, e aí você agora faz a mesma coisa que eles. Mas isso não é aqui. Isso é em outras igrejas. 8, vamos lá. Daniel, porém, propôs firmemente em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Daniel, ele se propôs firmemente, não é? Domingo, eu vou mudar de vida, Senhor, eu não vou mais fazer aquilo. Aí, segunda, terça, quarta, acho que eu vou sim. É tão bom. Domingo eu faço outro propósito, né? Deus perdoa. Não, Daniel se propôs firmemente, eu não vou fazer e acabou. Quando a tentação vem, eu descobri já o macete, e já falei para vocês, de suportar a tentação. A tentação, ela é como uma cólica. Já viu quando está com vontade no banheiro? Os meninos, que vem aquela revolução, neguinho. E ela vem forte, tu pensa que não vai aguentar, vai sair. Mas aí, daqui a pouco, ela vai embora. Mas, é verdade. É assim mesmo. Você pensa, parece, ela vem forte, parece que você não vai aguentar, você fica, eu estou querendo, não. E se você mantém firme a sua postura, eu não vou fazer, mas você está com vontade de fazer, tudo bem, você é de carne, mas você tem que determinar na mente, no coração, eu não vou fazer. Daqui a pouco, aquilo vai, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, tá? Aleluia. Então a única forma de não se contaminar com o mundo hoje é fazendo como Daniel, um propósito. Alguém aqui hoje estaria disponível, disposto a fazer um propósito com Deus? Levanta a mão. Só essas pessoas querem fazer um propósito com Deus? Amém. Acho que não entenderam não. Quem aqui hoje está disposto a fazer um propósito com Deus para não se contaminar com o mundo e viver em santidade? Melhorou, né? Então, os anjos anotaram aí quem levantou a mão, hein? Tá? No final a gente vai conversar sobre isso. Então, sabe por quê? Palavras simplesmente não comovem a Deus. O pastor Carlos cansa de ensinar isso aqui. Você pode chorar, lágrimas, não comovem a Deus. O que comove a Deus é obediência, atitude. Então Daniel determinou não ficar, Daniel determinou não transar antes do casamento, Daniel determinou não participar das baladas, Daniel determinou não participar das conversas maliciosas, Daniel determinou não assistir o que não presta, Daniel determinou viver em santidade. Então, do que a gente tem se alimentado no dia a dia? Eu uso um exemplo muito legal aqui. É tipo, Deus tem uma lasanha para você, mas essa lasanha está no forno, né? E aí você está com fome, você é jovem, você está cheio de gás, você está com fome. E aí você está querendo aquela lasanha, mas a lasanha está no forno, caramba. E aí aparece o capiroto tinhoso, rabudo, e com um bolinho do China todo engordurado para você, pingando gordura. Fala assim, tua lasanha está no forno, come isso aqui. Aí você está com fome.
Ai, não sei. Pô, mas eu queria aquela lasanha, mas vai demorar. Não, acho que eu vou comer esse bolinho. E aí tu come bolinho. E aí, aquele bolinho faz mal depois. Ele bate no estômago, pesa. Aí dá aquela revolução. Aí vai te dar, sei lá, azia, enjoo, vontade de vomitar, caganeira, vai dar de tudo. E você vai perder tempo. E aí quando a lasanha sair, você não quer mais a lasanha. Porque você já se contaminou com o bolinho. A bomba tu já comeu. Então, outra coisa que eu vejo em Daniel é que Daniel, ele se levantou como líder dos seus amigos, né? Porque a Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Talvez o Sadraque, Mesaque e Abidnego já estavam lá na fila, com a bandeja na mão. Ó, aí o carcereiro lá, sei lá, falou assim, ó, por aqui, vai para esse corredor, o refeitório é lá. E eles já estavam indo, com a bandeja na mão, talvez. Aí Daniel, que determinou no seu coração, peraí, tu esqueceu, cara? Tu esqueceu de tudo que a gente aprendeu na igreja? Tu esqueceu de tudo que o pastor pregou? Tu esqueceu de tudo que a gente aprendeu na escola dominical? Tudo que teu pai te ensinou? Tu vai se contaminar com isso aí? Aí eles, caraca, é mesmo. Então, Daniel, ele influenciou. Ele se levantou por liderança nos seus amigos. Aí, no outro dia, tinha 2 caras de pau falando comigo assim, 2 amigos meus, que 2 meninos estavam levando uma menina em casa. E aí, chegou num certo ponto, aí um falou assim, não, vou ficar por aqui que eu estou cansado. Aí deu uma piscadinha pro outro assim, ó. Aí o outro, valeu. E foram. Ele teria que ter ido junto com ele. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Como é que ele vai deixar um amigo dele sozinho lá? Com certeza vai bater a tentação. Ele deveria ter ido junto. Eu lembro que, assim que eu me converti, às vezes a gente conversando, coisa que não tinha nada a ver, com uma menina assim, aí chegava um mais velho assim, falava, pô, não é legal tu ficar conversando assim não, sozinho e tal, pode pegar mal e tudo, vamos vigiar, né, a tentação, sabe como é que é? Eu aprendi assim. Então, Daniel, ele fez um propósito, ele criou um projeto de vida. Tenho falado também de projeto de vida, tá? Primeiro, ele foi o primeiro a dizer que não comeria. Ele falou, ó, eu não como disso aí não. Foi ele que fez o propósito. Foi ele que tomou a atitude de ir até o chefe dos eunucos, chegar lá e falar, ó, cara, a gente não pode comer disso aqui não. Não tem outra comida para a gente comer, a gente não pode comer legume, beber água. E aí o cara falou, não pode. O rei vai brigar comigo, cara, pode até me matar. Aí ele criou uma estratégia. Foi ele que criou a estratégia. Falou, então vamos fazer o seguinte, deixa a gente comer só 10 dias. E aí, no final de 10 dias, se a gente estiver melhor que os outros, você deixa a gente comer. Então ele criou uma estratégia. Ele influenciou os seus amigos. O seu papel é influenciar, não é ser influenciado. Você foi criado para influenciar. O seu propósito nesse mundo é influenciar, não ser Maria vai com as outras. Então, vamos lá, versículo 9. Deixa eu pegar aqui. Do 9 ao 13, rapidinho. Ora, e Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos. Não, vou resumir, melhor. O chefe dos eunucos disse para ele, ó, eu não posso te dar essa comida, porque o rei pode me matar. Porque o rei vai ver que o teu rosto e o deles aí está mais caidinho, porque vocês não estão se alimentando da comida dele. O rei vai dizer que os outros jovens da sua idade são mais fortinhos que você.
Então, o que eu aprendo com isso? O mundo, ele vai sempre te dizer que o que ele tem para te oferecer é melhor. E aí ele vai, quase que ele vai te convencer, vai querer te convencer que você precisa daquilo ali. Porque sem aquilo ali você não vai ter felicidade. Sem aquilo ali, esquece. Então, ele vai dizer que não vale a pena ser fiel. Ser fiel para quê? Daqui a pouco tu vai cair. Ele vai te falar isso. Ele vai dizer que se você não se alimentar do que ele tem, você vai ser triste. Ele vai dizer que a alegria boa é daquela galera que vai para o Beer Night, enche a cara, depois volta trocando as pernas, não sabe nem como chegou em casa. Não sabe quantas beijou, não sabe o que fez, não sabe nada. Ele vai dizer que a alegria boa é aquela. Ele vai dizer que não dá para ser feliz sem beber. Ele vai dizer que não dá para ser feliz sem fumar. Ele vai dizer tudo isso. Ele vai dizer que coisa de igreja é para velho. Está novo, cara, vai curtir a vida. Um dia antes do meu batismo, eu estava jantando em casa, veio um tio meu, sentou do meu lado para ficar falando assim, cara, teus amigos estão saindo agora lá, ó, está indo todo mundo para o Olimpo. Vai, cara, esquece esse negócio de igreja, vai se batizar, isso é coisa séria, rapaz. Tu vai ficar comprometido, tu não vai poder mais fazer nada. Sabe o que eu falei para ele? Meu tio, em nome de Jesus, saia daqui. Então, ele vai dizer assim, o mundo, vai ficar com fulano não? Ah, minha filha, tu é louca. Ele vai te dizer que ninguém vai te aceitar. Mas e daí se ninguém te aceitar? Existe um que já te aceitou, que deu a vida por você, que morreu por você. Você não precisa fazer o que os outros jovens fazem. Porque ele disse aqui, ó, se você não comer, os outros jovens da sua idade vai ficar mais forte que você. Você não precisa ser igual aos outros. Quero te falar uma coisa. E, na verdade, o mundo, para a gente comer do que ele oferece as coisas assim. Por exemplo, o pecado ele oferece assim. Olha o tamanho desse pêssego. É da Sônia. Olha, imagina o quanto que deve estar suculento esse pêssego. E ele vai começar a falar para você. Eu ia trazer a maçã, mas simbolizar o pecado com a maçã já está velho, né? Está batido. Vamos trocar por pêssego hoje. Então, esse pêssego deve estar cheiroso, está suculento, está bonito. Ele vai ficar, come? Está suculento esse pêssego, está bonito. Ele vai tratar o pecado assim. Se você gosta de chocolate, ele não vai te oferecer amendoim. Se você gosta de pêssego, ele não vai te dar abacaxi. Ele vai te oferecer aquilo que é a tua fraqueza. Então ele vai falar, ó, olha que pêssegão, bonitão. Ó, não vai comer não? Come, cara, tu precisa desse pêssego, tá docinho. Não acredito que não vai comer. Trouxe especialmente para você, mas é da Sônia. E aí ele nos ensina a enxergar o pecado como uma coisa boa. Hoje em dia a gente vê o pecado muito banalizado. É muito, vou pecar, mas depois eu me arrependo. Não tem aquela coisa de fiel, igual Daniel, propósito. E aí a gente acaba embarcando nessa daqui, comendo pêssego. Você dá uma mordida no pêssego. Não vou morder não, Jorge, fica tranquilo. E você vai e acaba sendo influenciado por aquela visão. Quando, na verdade, a gente tem que ver o pecado como isso aqui, ó. É isso aqui que a gente tem que ver o pecado. Toda vez que, quando aquele gatinho quiser ficar com você, é isso aqui que você está beijando, ó. Quando te oferecerem lá a Ice, a Big Apple, é isso aqui em forma líquida. Imagina só, aquele que você vai estar bebendo. É isso aqui mesmo. Segura aí. É isso daqui mesmo que você vai estar comendo. Quando você passar a enxergar o pecado como isso daqui e não como isso daqui,
aí a coisa vai começar a acontecer. Aí sim. Então, vou deixar até ele aqui para... Espera aí, gente, meu sonho não posso deixar para depois, né? Pastora, com permissão. Sempre quis, sempre quis. Me sinto até importante. Pode tirar uma foto? Então, fica olhando para ele. É isso aqui que você vai estar beijando. O nome dele é Choco. Quem quiser, depois eu apresento. Então, eles determinaram. Você acha que foi fácil para eles? Às vezes, eles vêm falar assim para mim, não está sendo fácil. Mas eu falei, quem disse que vai ser fácil, filho? Quem disse? Tu acha que para mim é fácil? Não foi fácil para eles não, cara. Todo mundo lá, imagina, aquela mesa com pernil, sei lá, fala comida aí. Pizza, churrasco, de tudo. Vinhos, Big Apple, Ice, sei lá. E eles, o que eles comiam? Legumes e bebiam água. Tu acha que era mole? Você cheio de fome? Quem é que come legumes aqui? Puro? Show. Quem é que come legumes? Todo mundo lá. Todo dia? É dose. Então estava todo mundo lá comendo do bom e do melhor, se fartando, e eles só no leguminho, só na dietinha. Tu acha que foi mole? Só eles que eram diferentes ali. Vocês da pista, do skate, vocês têm que ser diferentes lá. Vocês não podem ser igual a eles, não. Entendeu? Porque isso aí é viver igualmente. O nosso propósito é viver diferentemente. Então, só eles que eram diferentes. Tu acha que eles não eram zoados, que eles não sofriam bullying? Que, sei lá, às vezes, talvez, um deles lá passando, aí vinham, davam uma tapa no pescotapa. Não sei. Não era mole para eles, não, cara. E a gente aqui com vergonha de dizer na escola que é crente. Com vergonha de assumir um compromisso. Por quê? Porque depois vai surgir alguma situação, vou querer participar. Como é que eu vou participar se eu já falei que sou crente? No outro dia eu perguntei na classe. Alguém na escola sabe que tu é crente? Alguém na escola sabe que tu é crente? Algumas pessoas, assim. Tá. Não, algumas pessoas desconfiam. Você não precisa fazer tudo que o mundo diz que você tem que fazer. Eu sei que não é fácil. Eu fico pensando assim, se não é fácil para mim, imagina para quem está com 14, 15, 20 anos. Né? Sabe por que não é fácil? Porque todo dia o pecado vem. Jorge, prepara aqui logo a coisinha aqui. Pode vir. Pode vir, os dois. Todo dia o pecado vem. Todo dia vai ter uma proposta. Mas se você olhar a proposta como isso aqui, aí é mais fácil. O sorteio hoje vai ser disso aqui. O choco. O sorteio hoje vai ser disso aqui. Cara, para eles, seria muito fácil se contaminar. Eles poderiam facilmente. Ninguém estava ali. Os pais deles não estavam ali. O pastor não estava ali, o Henrique não estava ali, o Ricardo não estava ali. Eles estavam sozinhos, cara. Eles podiam fazer de tudo que ninguém ia saber. Eles poderiam facilmente se contaminar e ia ficar por isso mesmo, como os outros fizeram. Mas eles fizeram uma escolha. Que escolha? Mas eu escolho Deus. E aí, cara? Gostou, né? O que você tem escolhido? Às vezes a gente fica na dúvida, entre
Cadê o pêssego? Entre o pêssego e o cocô, o choco. Às vezes você fica na dúvida. Cara, o que você tem feito quando você está sozinho? Eles estavam sozinhos. Tu acha que Deus não está lá contigo? Vendo o que você está fazendo? Tua mãe pode não estar lá, o teu pastor pode não estar, o teu líder pode não estar, mas o Espírito Santo está. Que, aliás, ele mora dentro de você. E como é que será que ele está dentro de você? Está confortável? Ou está espremidinho, porque tem um monte de outras coisas? E ele não tem espaço direito para poder agir na sua vida. O que você tem feito na internet? Pode fazer mais alto. Na internet, quando teus pais não estão vendo, quando você está sozinho em casa. O que você tem conversado? O que você tem feito na rua, na escola, no trabalho? Em lugares onde ninguém te conhece. Né? Então, nesses lugares é muito fácil fazer besteira. Cantar, eu escolho Deus, é muito fácil. Só abrir a boca e falar. Mas Daniel, ele fez com atitude. Deus não quer somente as palavras. Deus, ele quer um relacionamento sincero com você. Sabe, todo dia ficar do teu lado, conversar contigo, te mostrar o caminho. Por aqui, meu filho, não faz isso. Ele quer te ajudar, quer falar contigo, quer te ouvir, quer te ajudar naquela falha que você tem, naquele desejo que você está tendo agora. Agora eu estou a fim de fazer isso, mas no fundo eu sei que isso não é de Deus. Ele quer te ajudar. O Espírito Santo está aqui nessa terra para isso. Ele é o nosso ajudador, nosso consolador. Ele quer te ajudar nos teus medos, quer ser teu amigo verdadeiro. Eu sei que não é fácil, que é difícil. Às vezes a luta parece até que é desleal. O mundo nos bombardeia com um monte de coisa o tempo todo. E parece que a gente, tem hora parece que a gente não vai resistir, não vai conseguir. E aí, é tanta coisa vindo, tanta proposta, tantos convites. E a gente, às vezes, acaba esquecendo que Deus tem um propósito na nossa vida. A história de Daniel, depois disso tudo, ele não se contaminar, ele estudou. Chegou um dia que o rei teve um sonho. E aí nenhum sábio da Babilônia conseguia decifrar o sonho dele. E aí o rei mandou matar todos os sábios. E Daniel estava no meio desses sábios. E aí Daniel falou assim, não, espera um tempo que eu vou desvendar. E Daniel orou. Daniel orava 3 vezes por dia. Às vezes a gente não ora 3 minutos. Daniel orou. E Deus deu graça para ele, deu o sonho para ele. E Daniel foi lá e falou, ó, o sonho é esse, esse, esse. E aí o rei, sabe o que o rei fez? Aquele rei que tem o Deus com D minúsculo, falou assim, Daniel, teu Deus é fera mesmo, cara. Teu Deus é o Deus de todos os deuses. Teu Deus é bom. Olha, vou fazer o seguinte, tu vai ser governador agora. A posição dele levou ele a lugares altos. Deus tem lugar alto para você. Coisas que Deus já falou com você. Cada um sabe o que Deus falou consigo. E Ele quer te levar lá. Mas é a nossa posição também, a nossa postura. E aí Daniel falou assim, não, então faz o seguinte, também levanta meus amigos ali, porque eles também são fiel a Deus e tal. E aí também Sadraque, Mesaque e Abednego foram levantados. Mas todos os outros sábios,
eles arrumavam alguma coisa para ter contra Daniel. Certo? Mas não achava. Aí eles falaram assim, cara, o que a gente pode ter contra Daniel? Já sei. Vamos fazer uma coisa para que ninguém faça pedido para o seu Deus, só para o rei. E aí, Daniel falou assim, eu vou fazer pedido para o rei? Claro que não, meu rei é Deus. E aí, Daniel foi jogado na cova dos leões. E agora? Mas o leão não tocou em Daniel. Ele passou a noite toda, nenhum leão chegou nem perto dele. Por quê? Daniel tinha cheiro de legumes. Daniel não tinha cheiro de carne. Daniel não tinha cheiro de pecado. Daniel não tinha cheiro de coisa errada. Daniel tinha cheiro de Deus. Daniel tinha cheiro de Deus. E a gente sabe que nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor. E ele ruge como um leão, querendo nos estragar. E o que vai fazer a diferença é o cheiro que a gente está exalando. Qual é o cheiro que você está exalando? Onde você está? Do que você tem se alimentado? O que a gente se alimenta faz toda a diferença. O que a gente se alimenta faz toda a diferença. Que cheiro tem saído de você? Que palavras têm saído de você? Como é que as pessoas que te olham estão te vendo? Daniel tinha cheiro de Deus. E o que você quer da vida? Ficar vivendo essa vidinha para sempre? Ou quer tomar uma posição hoje, uma atitude? Eu sei que não é fácil. Todo dia não é fácil. Nenhum dia é fácil. Não tem um dia sequer que você não receba uma proposta. Então, você que hoje quer se fortalecer, você que levantou a sua mão, que aceita o propósito, o desafio, queria que você viesse aqui na frente. Você que quer fazer como Daniel, que quer determinar no seu coração. Talvez você esteja vivendo uma situação de pecado, uma situação que não está agradando a Deus. Mas Deus quer te renovar. Deus quer te restaurar. O que Deus tem para você é coisa grande. Não é uma porcaria de um manjarzinho, uma comidinha, um bolinho do China. Deus tem uma lasanha enorme para você. Tem propósito com você, plano. Vamos fazer o seguinte. Pensa na sua vida. Fecha teu olho, esquece de tudo. Esquece que tem gente aqui. Esquece de tudo. Faz o seu propósito com Deus agora. Fala para Ele tudo que está difícil. Tudo que você está achando que não vai suportar. Deus, eu acho que eu não vou conseguir isso. Senhor, mas com o Senhor eu consigo. Eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. E andar do seu lado. Senhor, ventre da minha mãe, eu sou eu sou abençoado, se vivo obediente. E me chama, todo dia as propostas vêm. E me chama. Mas o Espírito Santo também te chama. Todo dia vem as tentações. Para ter uma comunhão com Ele. E me chama.
Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Eu, ouvindo essa pregação do Henrique, me reportei há alguns anos atrás. Eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem primeiro? A ruim? A ruim é que essas tentações não vão parar. Você vai ter 10, 15, 14, 30, 50, 100. Enquanto você viver, as tentações, as propostas, as dificuldades, os apelos ruins estarão acontecendo. A boa é que vocês escolheram Deus. E com Deus a gente vence tudo. Rapidamente, que a nossa hora está estourada. Eu tinha 33 anos de idade, mãe de filha, minha filha Isabela, pequenininha, 2 anos, 3 anos. Infelizmente, passei por um divórcio, antes de me casar de novo, passei por um divórcio. E quando eu passei por esse divórcio, eu era nova, bonita, magrinha, acreditem, magrinha. E essas tentações, e essas propostas, isso que o Henrique estava falando, batia na minha porta, literalmente batia na minha porta. Fila de rapazes, de homens, bonitos, com dinheiro, dizendo que ia assumir minha filha, dizendo isso, dizendo aquilo. E eu me vi encurralado assim como muitos de vocês às vezes devem ficar, encurralados. Mas aí, eu fiz a escolha de Daniel, eu fiz um propósito. E aqui a gente não está falando
para criancinhas pequenas. O que vocês imaginam de uma mulher, já com filho, 33 anos? Eu tinha desejos, eu tinha anseios, eu era uma mulher feita, mas eu tinha uma filha, e eu já havia me convertido, e eu sabia que Deus tinha algo muito melhor para mim. Foi quando eu fiz um propósito, e eu não tinha dinheiro naquele dia, naquele período, ia ter um retiro. E eu falei, Deus, eu quero ir para o retiro, mas eu não tenho dinheiro, estou desempregada. Na época, eu peguei uma pilha de discos, que antigamente eram discos, e fui para a rua para vender os discos, para poder pagar para ir para o retiro. E Deus é tão tremendo que eu não anunciei os discos, eu atravessei a rua e um homem que estava em pé, numa porta de vidraçaria, disse assim, a senhora vai aonde com esses discos aí? Eu falei, eu vou levar para vender. Ele disse assim, eu quero todos, quanto a senhora quer? E me deu o dinheiro exato do retiro. Sabe para que eu fui para esse retiro? A minha proposta para Deus e o meu propósito com Deus foi assim, Deus, eu estou indo para esse retiro, porque eu quero que tu me tires todos os desejos da carne em relação a homem. Eu vou passar por esse vale de separação, mas eu não vou me deitar com ninguém. Eu só vou me deitar com aquele que for ser o meu marido. Eu passei 4 anos divorciada, sozinha, com uma filha, com todas as propostas vindo, e nunca me deitei, nem fiquei com nenhum homem. Porque eu fiz um voto com Deus. E Deus, desde aquele dia, me tirou todos os anseios e desejos de uma mulher normal. Eu quis dar esse testemunho, primeiro porque é verdade, porque aconteceu. E segundo, que tudo só depende de você. As propostas se apresentam assim. Os homens que se apresentavam para mim, eram homens que podiam me sustentar, me dar casa bonita, sustentar minha filha, e eu passando necessidade de comida dentro de casa. Mas a gente sabia que, na verdade, por trás daquela beleza assim, tinha isso aqui. Então, como o Henrique estava falando, é difícil? É sim. Mas você tem um Deus que você pode, nessa noite, fazer esse propósito com Ele, e Ele vai te ajudar. A escolha é tua. E quanto mais você se posicionar, mais Deus vai te ajudar. Quanto mais você se separar, mais Deus vai te ajudar. Quanto mais você orar, mais Deus vai te ajudar. Quanto mais você se manter firme, mais Deus vai te ajudar. À medida que você vai dando passos, o Senhor vai te acrescentando. Que você possa ter assimilado bem essa linda pregação. Que não foi só para vocês não, foi para todos nós que estamos aqui. Porque Deus fala, e fala através de uma linguagem jovem, porém ungida, para todos. Que Deus possa abençoar, e que vocês possam se manter firmes, naquilo que vocês fizeram um voto aí com Deus. Porque Deus vai honrar aquele que se posicionar. Amém? Agora que nós estamos cheios de Deus, escolhemos Deus, não vamos ficar só na palavra, né? Daniel não ficou só na palavra, ele falou que não ia comer e não comeu. Então eu quero propor uma semana sem Facebook. Uma semana sem Facebook, nem celular, nem computador, e buscando a Deus. Quero que você escolha um livro da Bíblia para você ler, e você vai orar. Quem não quer, pode voltar para o seu lugar agora. Agora, só não faça voto de tolo, porque Deus fala que é melhor não cumprir
não fazer do que fazer e não cumprir. A partir de agora. Ok? Todo mundo vai escolher? Acho que botei na furada, né? Repete. Quem não topa pode voltar, sem problema nenhum. Uma semana sem Facebook, você vai escolher um livro. Por quê? A gente precisa se fortalecer, gente. A gente só está se alimentando de coisas do mundo, a gente está se alimentando de coisas da televisão, internet. Vamos se alimentar essa semana, você vai ver como é que você vai receber um renovo. Você vai ver a força que você vai sentir. Agora, você vai ver o quanto você muitas vezes não escolhe Deus, porque a tua carne vai gritar. Eu já fiz isso uma vez. Você vai ficar louco. Você vai coçar os cabelos, eu quero entrar, eu quero entrar. Você vai ver. O primeiro, segundo dia é mole, mas depois... Tá ok? Estamos juntos? Vamos terminar então com Eu Escolho Deus. Eu vou orar, só um minuto. Pode continuar o som. Feche seus olhos, vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, esses jovens, Senhor, que hoje estão dizendo, como eu, que escolhem a Ti, Senhor. Nós não queremos, Senhor, mais nos alimentar daquilo que o mundo tem para nos dar, Senhor. Aquilo que, num primeiro momento, pode até nos trazer prazer à nossa carne, Senhor, mas depois vai nos dar dor de barriga, vai nos fazer mal, vai nos levar à morte. Deus, nós queremos ser cheios de Ti, Senhor, que esse dia seja um marco nas nossas vidas, Senhor. Deus, levanta uma geração, Senhor, uma juventude, os adolescentes que Te buscam, Senhor, que fazem a diferença, Senhor. Deus, que querem ser exemplos, Senhor, que são diferentes onde quer que eles estejam, Senhor, diferentes do mundo, Senhor. Deus, derrama uma unção, Senhor, especial sobre eles, Senhor. Deus, capacita, Senhor, dá força, Senhor, para resistir, Senhor. Deus, porque estamos nesse mundo, é difícil, Senhor, mas o próprio Jesus disse, eu não peço que os tire do mundo, mas os ajude. Nesse mundo nós vamos ter aflição, querido, mas, como a Rafaela disse, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águia, correrão e não se cansarão. É isso que Deus tem para a gente, aquilo que Deus tem para você, aquilo que você já sonhou, Deus vai te dar força para você conseguir. Vale a pena buscar a santidade, vale a pena ser diferente. Vamos junto nesse propósito. Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Senhor, eu nasci para Te chamar de Deus, eu nasci para Te chamar de Pai e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu, eu sou abençoado, se vivo gente, obediente. Vão na paz, que Deus abençoe a todos. Amanhã todos aqui na ceia, Mas cheios todo de dia gás, o pecado cheios do Espírito vem. Santo. Em nome de Jesus. E me Deus guarde a chama. todos. Amém. Todo dia as propostas vêm e me chamam.